Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 619, depois de um final de semana aí não muito agradável, final de semana em Spa-Francorchamps, as categorias aí que acompanham a Fórmula 1 junto com a Fórmula 1 retornando de férias, e na Fórmula 2 nós tivemos aí, né, esse caso que todos vocês a esse ponto, né, na segunda para terça-feira já sabem o que aconteceu. Nós do Café com Velocidade vamos aqui discutir em cima, aprendizados, o que pode se fazer daqui para frente, o que motivou e tudo mais. Vamos analisar, que é o nosso papel, debater em cima do que aconteceu, esse acidente que acabou vitimando aí o piloto francês Anthony Hubert, piloto que já tinha vitórias neste ano, era o atual campeão da GP3, né, que se transformou em Fórmula 3 neste ano, e piloto da Arden, e a gente vai falar sobre este assunto aqui no programa. Fábio Campos, nunca é legal isso acontecer, a gente pode dizer que a gente é meio que privilegiado por viver num tempo em que esses acontecimentos são cada vez mais raros. Se tivéssemos aí vividos e nascidos 40, 50 anos atrás, era algo muito mais comum. Mas é ruim, é chato demais quando isso não acontece nos dias de hoje. Seja muito bem-vindo à edição 619. Olá para você, Raposo, olá para o nosso convidado, que daqui a pouquinho você terá o prazer de apresentar. Eu confesso, Raposo, que passei uma grande parte do final de semana e do dia de hoje até conversando com algumas pessoas a esse respeito, lendo algumas coisas que a gente vê aí de repercussão, tentando pensar o que dizer aqui nessa abertura do café, que eu gosto sempre de preparar antes. E, inclusive, estava lendo a coluna do Bruno Aleixo lá no Auto Racing, e ele cita justamente isso que você esbarrou, sobre como nós somos desacostumados a passar por esse sentimento. Mas eu acho até que não é bem assim, eu acho que nada prepara a gente para esse tipo de coisa. A gente não fica mais acostumado a esse tipo de coisa. Eu acho que se a gente tivesse 3, 4 por ano, como já existiu na Fórmula 1, nos chocaríamos 4 vezes. Nos chocaríamos da mesma maneira. Porque o que me impressiona muito nesses casos, quando acontece, é o efeito que dá em nós. Não há ninguém nesse final de semana que tenha ficado apenas, digamos, chateado, ou que tenha tratado como, que pena, segue o jogo, segue a vida. O impacto para nós, que inclusive é o menor, nós somos o elo mais, digamos, o ponto mais suave de toda essa dor, de toda essa questão toda que envolve uma morte na pista, porque para nós dói menos, por mais que morra um piloto como morreu o Bianchi, que, com uma legião de fãs, nós somos os que têm o menor impacto, eu acredito. Quem tem mais é quem está lá, é quem está envolvido, nem se fala numa equipe, ou até com os jornalistas que cobrem diariamente, enfim, com quem está lá vivendo ou convivendo com esses pilotos que de repente desaparecem. Alguns deles desaparecem. Eu costumo sempre dizer, Raposo, eu disse isso na questão do Bianchi, e é um pensamento que ele vem sempre muito, muito claro na minha cabeça nessas horas. É uma coisa até meio simbólica, assim, eu gosto até de levar para um lado mais, digamos, reflexivo e abstrato nesse caso. Nós brincamos com esse negócio de automobilismo todo final de semana. Fãs, pilotos, jornalistas, dirigentes, todos nós. A gente desafia a morte todo final de semana. A gente vê esses caras desafiarem a morte todo final de semana. E eu sempre tenho a sensação daquela questão de que a gente tem que pagar uma taxa de vez em quando. É como se a morte virasse para nós e falasse:
Tudo bem, você pode brincar comigo todo final de semana, eu vou deixar. Eu aceito jogar o jogo de vocês. Podem me driblar, podem fazer hora com a minha cara. Todo final de semana. Mas de vez em quando eu vou buscar alguém. De vez em quando eu vou levar alguém para vocês se lembrarem de com que vocês estão lidando. E a analogia me parece perfeita, porque toda vez que acontece isso, a gente se lembra de com o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com um esporte em que a morte não pode ser encarada como a morte é encarada em qualquer outro setor da vida. O que não significa dizer que a morte deve ser aceita de braços cruzados. Não, acredito que vamos debater isso neste bloco. Nunca aceitar de braços cruzados. Sempre tentar avançar, evoluir e aprender. Mas sempre com um limite. Eu termino dizendo uma coisa, Raposo. O medo que fica em mim nessas horas, porque o piloto já foi, não há mais o que temer, só há o que lamentar. O medo que fica para mim é o do impacto no automobilismo. Até quanto, melhor dizendo, atitudes serão tomadas que vão matar um pouco mais a raiz, a essência da coisa. Eu fico preocupado porque hoje o automobilismo não comporta o número de mortes dos anos 70. Se tivéssemos atualmente 3, 4 mortes por ano, o automobilismo seria colocado em ameaça de extinção. Então eu tenho medo do que podem fazer, do que pode gerar, do quanto o automobilismo pode ser prejudicado, porque uma coisa é você avançar em segurança com inteligência, outra coisa é você colocar uma chicane na Rouge, como fizeram em 1994. Enfim, Raposo, a gente tem muito assunto para falar nesse bloco, porque sempre é uma coisa que mexe com todo mundo e sempre é uma coisa que a gente pode colocar várias colocações. Colocar colocações é ótimo, né? Mas sempre pontuar várias observações a respeito do que aconteceu na Rouge, quem diria, nesse final de semana. Com certeza, Fábio Campos, nós vamos fazer isso aqui ao longo desses próximos minutos deste primeiro bloco, né, do programa. Antes de apresentar o convidado, quero só falar para os nossos queridos ouvintes que nós temos um programa de apoio. Entre lá no apoia.se/Café com Velocidade para você saber mais sobre este programa. Em contrapartida, né, quem nos ajuda lá com o seu depósito ou com o seu pagamento mensal, com qualquer valor, né? A pessoa define o valor que quer ajudar e esse valor acaba nos ajudando muito, né? Que um pouquinho de cada um soma-se e aí a gente paga servidor, a gente investe em equipamento, em divulgação do programa e tudo mais. Então, em contrapartida, tem um grupo exclusivo no WhatsApp para essas pessoas. Então, fica aí o convite. Se você ainda não conhece, apoia.se/Café com Velocidade. O nosso convidado, né? Muito prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, o Matheus, lá de Brasília. O Matheus que tem um canal muito legal no YouTube, falando também sobre o Fórmula 1, Ressaca Fórmula 1, o Ressaca F1, né, porque é abreviado. Se a gente fala Fórmula 1 pode confundir, mas daqui a pouco o Matheus vai passar todos os endereços. Não precisa ficar com medo de falar o sobrenome dele, não é Pucci, tá? A pronúncia é essa. Eu já percebi que você ficou com medo de falar o sobrenome dele. Não tinha, não. Às vezes, quando eu chamo algumas pessoas, eu falo Eilor, eu falo... entendi. Sobrenome pra você é um detalhe, tá certo. Vocês me desculpem interromper. Eu te chamo de Campos, então eu te chamo de Fábio Campos. Mas, enfim, o Matheus Pucci, pra te fazer feliz, então, do Ressaca F1. Daqui a pouco ele vai falar todos os detalhes do canal e tudo mais, onde ele pode ser encontrado. Mas, Matheus... que pena que você vem se estrear logo no final de semana com notícias tristes. É legal, é importante a gente debater, com certeza o teu ponto de vista vai ser legal, mas não é naquele clima super de festa e tal, como a gente viveu nas últimas 4 corridas da Fórmula 1, antes de entrarem nas férias de verão e tudo mais, em que os ânimos estavam exaltados. Matheus, seja muito bem-vindo, então, eu quero saber de você. Provavelmente você viu, reviu, reassistiu aí algumas dezenas de vezes o acidente. Qual a tua visão? O que você acha que aconteceu ali? O que poderia ter sido feito diferente? Existe alguma coisa que pode ser mudada para evitar que acidentes como este possam acontecer no futuro? Para a gente dar um pontapé inicial aí no debate. Opa, olá Fábio, olá Raposo, olá o amigo e amigo ouvinte aí do Café com Velocidade. Bom, prazer primeiramente, né, estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, e sim, infelizmente, um fim de semana que
não é de total alegria, né? Tivemos uma notícia horrorosa com a morte do Hilbert lá em Spa-Francorchamps, um acidente que ele é feio, ele é um acidente que causa aquele, vamos dizer assim, aquele embrulho no estômago, um acidente que quando a gente assiste, mesmo não sendo um especialista, a gente sabe que aquilo ali o cara vai sair no mínimo machucado, e infelizmente veio a óbito. Tem o outro piloto também que está recuperando, né, teve fraturas também, então é algo que a gente, como disse bem o Fábio, é uma situação que a gente acostuma, mas a morte a gente não acostuma. Os acidentes no automobilismo, eles acontecem com frequência, todo final de semana, seja em qualquer categoria no mundo, tem acidentes graves, acidentes que muitas vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, como esse cara saiu vivo, mas infelizmente não foi dessa vez que saiu andando, acenando para a torcida. O que acontece é que o acidente por si só ele é feio, mas, como bem disse também o Fábio, pode ser que cobre uma taxa do automobilismo. O automobilismo ele vai olhar para esse acidente, vai ver o que ele pode fazer para evitar isso. Vale lembrar que muito desse bico do carro, da parte frontal do carro que é para baixo, ela é voltada para baixo, ela foi colocada dessa forma justamente para evitar maiores danos em acidentes em T, né? A Fórmula 1, por exemplo, usava um bico suspenso, vamos assim dizer, né, mais alto, até 2013, e em 2014 abaixou esse bico, e foi visando justamente, uma das alegações era justamente visando as batidas em T, para que não houvesse tanto impacto no outro carro. Infelizmente, ainda assim, houve essa situação, e agora o automobilismo, a FIA, toda a questão de segurança que vai ser levantada, e que já vem sendo levantada há anos para o automobilismo, ela é reforçada, ela é cada vez mais falada, e pode sim tirar um pouco do que é a raiz do automobilismo. Vale dizer para o amigo e para a amiga ouvinte que raiz não quer dizer matar pessoas durante uma corrida, mas raiz, existe sim um perigo, existe sim um charme, existe sim uma questão romântica acerca do automobilismo, e que, como foi dito, colocar um Murruge, por exemplo, uma chicane na Rouge, por exemplo, seria um tanto quanto estranho, ou até mesmo em outros setores de outras pistas, seria uma situação um tanto quanto estranha no automobilismo para resolver problemas de segurança. Talvez na parte onde é um muro, colocar um pouco mais de proteção ali, pode ser uma alternativa, mas ainda assim há muito que ser visto e revisto para que não mate o automobilismo e salve vidas ao mesmo tempo. Eu então acredito, como a gente vai falar mais coisas aí ao longo do bloco, encerrando minha parte aqui dessa introdução, eu diria que o saldo do final de semana ele é negativo, o clima é ruim, né? Ficou ruim durante todo o final de semana, a vitória do Leclerc, a atuação do Leclerc e de outros pilotos como nós ficaram apagadas por conta disso, e agora nós temos que juntar os cacos e ver o que dá para ser feito a nível de automobilismo para salvar vidas, mas ao mesmo tempo ter também um pouco de raiz, um pouco de disputa, um pouco de automobilismo puro nessa questão toda. Eu acho, Raposo, intervindo aqui já, que por mais que eu mantenha a minha preocupação, eu acho que a preocupação é válida, porque eu temo, né, que essa FIA burocrática do senhor Jean Todt, pelo temor, tem alguma reação desproporcional, como aconteceu na última morte e na penúltima também, porque a reação à morte do Ayrton Senna, para mim, foi muito desproporcional com o automobilismo, porque começou a mutilar autódromos, e isso nunca é a solução, na minha opinião. Acho que a Fórmula 1 fez muito bem de entrar na pista. Muito bem, porque pensei na hora na pior possibilidade, que era a de haver um cancelamento. Não podia haver cancelamento. Não da Fórmula 1. Da Fórmula 2 é outra coisa. A Fórmula 2 não voltar para o final de semana é compreensível. Como é que você vai exigir que os colegas dele voltem para a pista, que a equipe dele volte a trabalhar, que o cara que apertou o cinto dele pela última vez tenha a cabeça para estar ali fazendo alguma coisa? A Fórmula 2, ok.
Achei ótimo a Fórmula 3 voltar para a pista, porque achei que não voltaria, e a Fórmula 1 voltar para a pista, porque a mensagem que passaria num cancelamento, jamais seria cancelada a Fórmula 1. Acho que nem se fosse um piloto de Fórmula 1 a vítima na sexta-feira ou no sábado. A Fórmula 1 voltaria, porque a força dos contratos desses caras são tão grande, tão grande, e os valores são tão exorbitantes, que para cancelar uma corrida de Fórmula 1, alguém ali teria que ter uma coragem muito grande que eu não acho que teriam. E, repito, não acho que deveriam. Até coloquei isso no meu Twitter, lá no @campusfb, hoje à tarde. É fantástico você ver 20 pilotos passarem acelerando até embaixo, às vezes entrando atrás de outro, numa curva onde um colega morreu 24 horas antes. Eu não acho isso um desrespeito, eu acho isso fantástico. Eu acho isso uma prova de superação, de comprometimento pelo que se faz. Não vou nem dizer profissionalismo, porque piloto corre porque piloto quer correr, né? Ninguém corre ali obrigado. Mas isso tem que ser dito, né? Que os carros entrassem na pista, na minha opinião, como entraram para fazer a corrida. Você imagine, Raposo, você, Matheus, e ouvinte, se a Fórmula 1 não corre. A mensagem que passaria é: opa, nos assustou, nos afugentamos. Somos sensíveis à morte. Há um limite para ser sensível à morte. Como eu falei na abertura, Matheus, antes de devolver para você, como eu falei na abertura, não se pode lidar com a morte como se lida em outras situações. A morte no automobilismo, ela é caso de estudo e, sim, claro, de luto. Nunca de se afugentar, nunca de dar passos para trás e matar a essência da coisa. Porque, como eu falei, acho que hoje em dia não estamos preparados, como sociedade, até para ver um esporte que mata. Mas o esporte mata. E esse é uma das, digamos, forças que nos catalisam em torno desse esporte. Fala, Matheus. Me chama bastante atenção a questão da FIA, né? A questão do Jean Todt em específico, porque ele é um dos maiores ícones, uma das maiores pessoas em termos de segurança nas corridas, em segurança nas estradas até mesmo, com toda a campanha que a FIA faz. E o que acontece é que o Jean Todt, por si só, ele, como foi dito, mutilar, né, autódromos, como foi feito desde o Senna, para poder diminuir o número de acidentes, ou melhor, o número de mortes no automobilismo, principalmente na Fórmula 1, o Jean Todt ele tem feito situações na Fórmula 1 as quais não acontecem em categorias de base. Se a gente olhar bem, há uma determinação e uma pressão. Para quem acompanha um pouco mais de bastidor, vai entender o que eu estou falando aqui, né? Ou talvez o amigo ou a amiga aí que está ouvindo, que não acompanha tanto bastidor assim, não vai entender tão bem. Mas há uma pressão maior para que determinadas situações sejam mais rígidas na Fórmula 1. Como, por exemplo, se a gente olhar uma corrida de Fórmula 3, de Fórmula 2 e de Fórmula 1, nós vamos ver que uma mesma manobra que é feita por fora, às vezes na grama, às vezes cortando um pouco da pista, às vezes de uma forma mais agressiva, que é feita na F2 e na F3, lá passa despercebido e na Fórmula 1 é punido. Essas situações, elas tiram do esporte uma certa magia. E como foi bem falado, a gente não pode se afugentar e achar que porque morreu, pronto, tem que mudar tudo. O automobilismo ele sempre vai ser perigoso enquanto estiverem ali humanos pilotando os carros, né? Só vai descer 100% seguro quando forem máquinas. Então, enquanto estivermos ali com pessoas, ele vai ser perigoso. Claro, não queremos ver pessoas morrendo, mas não dá para tomar medidas drásticas sem inteligência e sem pensar em como fazer. Né? Fizeram, por exemplo, aquilo que foi muito falado nesse ano do Paul Ricard, que tem aquelas tintas em volta do circuito para que o carro desacelere, mas você não tem um sistema de punição ao piloto, como uma caixa de brita, pelo erro dele. Isso tira muito da magia do esporte, do espetáculo, e, consequentemente, afeta diretamente em como ele vai se desenvolver e o que ele passa para o seu público. A situação que ocorreu nesse final de semana é uma situação que, para nível de Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1, ela é atípica nos dias atuais. A morte ocorreu, mas isso não ocorre com frequência, felizmente. Então,
que o pessoal responsável tenha cabeça para lidar com isso. Eu até fico na dúvida, Matheus, ouvindo. Oi, fala. Você tá cortando a fila aqui, Fábio Campos. Tem um erro ali. Desculpa, é verdade, tem mesmo, eu não vi, desculpa, pode falar. Não, eu quero só pontuar aqui, né, uma resposta de um ouvinte, já que você já respondeu a pergunta. O Vinícius Queiroz havia mandado, né? Fico pensando o quão difícil é para os pilotos correr no local do acidente no dia seguinte ao fato. Vocês acham que a FIA deveria suspender as corridas de todas as categorias em situação assim? Ou vida que segue, a maneira de homenagear pilotos feridos ou falecidos é correndo? Então, só para pontuar que você já respondeu e para entrar também nessa discussão, eu não sei se é muito leviano também. Eu tô com esse pensamento aqui, eu não sei até que ponto é muito leviano eu ter esse pensamento. Mas a GP2 / Fórmula 2, né, existe desde 2005, então já se vão aí há 15 anos, né, porque se conta o primeiro ano também nessa história, e a primeira morte, né, e foi uma somatória de fatores, né, porque precisou do Alesi perder o carro e ficar lento no meio da pista, e aí o Hubert teve que jogar para desviar, perdeu o carro, bateu e voltou, e o Correia veio e bateu. É muita, sabe, variáveis que a gente pensa assim, qual a probabilidade de repetir-se tudo isso mais uma vez? Ok, assim como na aviação, a gente tem que aproveitar todos os acidentes para se tirar aprendizados e tudo mais, mas eu fico me pensando até que ponto realmente precisa ser grandes mudanças, porque são 15 anos e uma morte. Vale menos essa morte? Não estou dizendo isso. É uma morte sentida, é uma morte que não deveria ter acontecido. É uma morte de um cara super promissor aí e tudo mais, e que vai fazer muita falta. Estou tentando só que entendem meu ponto, que não mais estou sendo leviano, mas é uma morte em 15 anos, Fábio Campos. Então, será que realmente tem que fazer grandes mudanças estruturais? Ou será que a categoria já está realmente suficientemente segura, mas nunca no esporte a motor teremos 100% de segurança? Não, nunca teremos. E esse acidente, me parece, Raposo, tem muito pouco a se, embora tenha alguma coisa. Eu também vou terminar depois com um pensamento que pode ser leviano também. Mas tem muito. No caso do Bianchi, a gente tinha ali elementos claros que causaram a morte, a tragédia. A gente tinha um trator na pista, a gente teve responsabilidade por parte do piloto também, na minha opinião, pela velocidade, por isso esse safety car virtual. Nesse caso, me parece muito uma coisa daquelas que não vamos evitar nunca. 100% não vamos evitar nunca. Porque é uma batida de um carro em cima de outro. Não há situação no automobilismo em que você consiga garantir que um carro não vai bater em outro. Além, evidentemente, por mais que a tecnologia avance, existe uma peça que a tecnologia não vai conseguir avançar, chamada corpo humano, chamada ser humano. O limite de capacidade de um ser humano, ele é imutável, por mais que você o proteja em volta. Mas existe um corpo com uma caixa torácica, com órgãos dentro, que você nunca vai poder garantir que não serão afetados numa batida, mesmo com a desaceleração. Eu estou vendo muita gente falar sobre a barreira de pneus. Eu vi muita gente falar sobre a barreira de pneus. Teria sido ela a causa. Não foi. Primeiro, posso falar para todo mundo que passa isso na cabeça, por experiência própria, que ali não dá para se afastar a barreira de pneus. Porque ali é um barranco atrás daquilo ali. Sei porque, inclusive, já me sentei ali em 2016 por causa da batida do Magnussen, quando era da Renault, que se estampou o carro ali, mais ou menos naquele ponto. Eu fui ali, confesso, na expectativa de achar um souvenir para mim. Mas eu cheguei, o portão já tinha sido aberto há uns 5 minutos. E chegar num local de acidente 5 minutos depois do portão aberto é chegar para pegar um voo com 3 horas de atraso no aeroporto. Já tinha sido absolutamente limpa a área. Porque avança-se uma multidão de formiguinhas numa expectativa de pegar um pedacinho de fibra de carbono para guardar. Mas como eu não tinha nada para pegar, eu me sentei ali. Não tem jeito de afastar aquela área de escape. Não tem jeito de ser maior. Quer dizer,
Dá-se jeito para tudo, né? Mas fácil não é. E a barreira de proteção, para mim, fez o papel dela. Porque o carro, a gente viu na imagem, né? Aliás, a gente viu na imagem de um cinegrafista amador, podemos dizer assim. Aliás, muita gente, Fábio Campos, só para acrescentar, eu vi até no nosso grupo agora à noite, pessoal que, revendo o vídeo com mais cuidado, percebeu, nossa, mas a batida IT foi fora da pista. Sim. Eu acho que tem muita gente com a impressão ainda de que o Ruber é jogado para dentro da pista. Exato. Mas não, foi o Correia que foi lá fora da pista bater. Isso, exatamente. Então a batida foi fora, a barreira fez o carro volta pouco pela velocidade com que ele bateu. Hoje eu vi gente falando, não, tem que pôr soft wall, o soft wall ia rebater o carro muito mais. E o carro não pode, tem gente falando, a barreira não pode ricochetear o carro. Pode e deve. O carro entrar na barreira pode ser tão ou mais perigoso do que o carro voltar para a pista. Porque a desaceleração, o choque da desaceleração, o carro ricochetear faz bem para o ser humano. É menos doloroso, digamos assim, para o ser humano, do que o carro entrar e parar. Porque o movimento de 300 a 0, esse pode te causar, repito, nos seus órgãos, no seu cérebro, uma coisa muito mais forte do que o carro bater e voltar. Então, não vejo nenhum tipo de mal nisso. Fico pensando, ouvindo o Matheus falar sobre a questão da diferença, né, procedimentos, Fórmula 2, 3 e Fórmula 1, fiquei pensando muito esse final de semana numa coisa que nós nunca vamos ter a resposta. Mas eu tenho a impressão ou uma sensação, que pode ser completamente equivocada, de que fosse essa batida de Fórmula 1, talvez o piloto escapasse, pelo menos vivo. Não sei com que pernas, não sei com que corpo, não sei nem com que saúde mental. Mas fico com essa impressão, porque o carro de Fórmula 1 é um projeto muito mais avançado do que o carro de Fórmula 2, porque custa muito mais caro. Não é porque são negligentes com a Fórmula 2, não. A Fórmula 1 emprega muito mais recurso para fazer aquele carro que ela faz. A Fórmula 2 emprega menos. É um carro, digamos, produzido por uma empresa, mas que tem um valor ali, um custo. Ele não está sendo constantemente pesquisado e avançado. E os crash tests que a FIA faz não são diferentes a cada ano, como é com a Fórmula 1. Na Fórmula 1 a FIA vai fazendo, ela vai endurecendo, né, com exceção de um ano ou outro, ela vai endurecendo o rigor dos seus crash tests. Na Fórmula 2 não, o carro de Fórmula 2 ele é atualizado de 3 em 3 anos, às vezes até mais do que isso. Então, não sei, tenho a sensação de que um piloto de Fórmula 1 pudesse sobreviver. Talvez pudesse, talvez não, talvez o destino fosse o mesmo, porque é um impacto parado e com uma máquina que vem a 300 por hora na sua direção. Eu repito o que eu falei. O corpo humano não tem nenhuma garantia de que ele sobressaia a isso. Agora, o meu pensamento leviano, Raposo, eu fico na dúvida. Eu só tenho esta dúvida. Eu não estou afirmando. Atenção, ouvinte. Eu não estou afirmando. Eu estou com essa dúvida. Por causa da velocidade que esses caras bateram, tendo o Alesi rodado segundos antes. Os achei muito rápido, todos os dois, né? Muito rápidos para o que tinha acontecido ali na frente. E a gente sempre... Eu levantei esse questionamento agora há pouco. Eu fiquei com receio, vou te falar a verdade. Eu sei que o Matheus pediu a palavra, mas só complementando aqui, Matheus. Eu fiquei com receio de levantar esse questionamento. Talvez, mais uma vez, sendo leviano aqui com os nossos ouvintes. Mas você não sabe o meu questionamento ainda? Não, um outro questionamento que eu fiquei leviano, que é... Eu achei que o Correia entrou realmente muito rápido e o Correia tem um histórico. Então, às vezes, eu estou sendo aqui já julgando por conceitos de Correia, de sempre ter, sabe... toques e acidentes, empurrões, quando se disputa coisas com ele. Entre o Ruber e ele, se não me engano, tinha 3 ou 4 carros e já tinha bandeira amarela sendo acionada. Mas enfim, eu não sei o que aconteceu, ele está lá sendo operado, se recuperando e tudo mais. Não quero fazer julgamentos, não quero ser leviano, mas eu achei muito estranho também a velocidade. Já tinham carros parando ali à frente dele e ele vem como um míssil e atinge daquela forma.
Mas, por favor, faça o seu questionamento. Ok, o seu questionamento ele pode ser avaliado com a telemetria, com uma câmera on-board, pode-se chegar a conclusões ao seu questionamento quanto ao piloto. O meu questionamento, eu repito, nós jamais vamos saber, a não ser que o Correia possa dizer isso um dia. Eu me permito ter a dúvida se essa gaiola que fica na frente do piloto não atrapalhou a visibilidade. Porque nós sempre dissemos, e é o Rouge, e a curva 1 em Austin, e a curva 1 na Áustria. Nós sempre dissemos isso aqui quando essa peça, inclusive, foi implementada. Não estou garantindo nada, repito, sou incapaz de ter essa certeza. Mas me permito duvidar, porque para chegarem tão rápidos assim na Rouge, tendo o Alesi 4, 5 carros de distância para eles, ou uns 3 carros ali fisicamente posicionados entre eles, fico na dúvida se essa peça não atrapalhou a visão. Se sem essa peça não poderia se ver pelo menos uma fumacinha. Me permito ter essa dúvida, repito, não estou cravando nada, porque jamais podemos saber a verdade, a não ser, repito, que o Correia possa nos dizer. Fala, Matheus. Pegando uma parte do seu comentário, Fábio, você fala justamente da questão do desenvolvimento de um carro de Fórmula 1 para um de Fórmula 2, na questão de segurança e de investimentos. Isso até me faz questionar mais ainda por que então são mais abertos para as categorias inferiores, como a Fórmula 3 e a Fórmula 2, e na Fórmula 1, que é mais segura, começam a punir por qualquer coisa ou a retaliar determinadas ações dos pilotos. É um questionamento que fica para o Jean Todt, inclusive, porque sim, é uma questão interessante. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Se num carro menos seguro eles permitem que as coisas ocorram de uma forma mais agressiva, por que no mais seguro isso não acontece? É uma pergunta que fica e que eu particularmente nunca tinha parado para pensar na questão do investimento que é feito em segurança em categorias, na diferença que existe nas categorias, e essa informação que você passou realmente me faz questionar ainda mais qual é o verdadeiro objetivo do Jean Todt com isso tudo, que dizem, né, eu não sei se é verdade, que ele quer uma vaguinha ali na ONU, na questão de segurança, né, eu acho que segurança em rodovia, alguma coisa assim, e se for isso mesmo, fica explícito que ele usa a Fórmula 1 para se promover, o que é, de uma certa forma, até nojento, porque o cara faz com que os esportes, as categorias sejam completamente diferentes em termos em que elas deveriam ser iguais. Mas, enfim, aí é uma outra história e passo a palavra. O que eu acho interessante o seu questionamento, e se tem alguém que não alivia para o Jean Todt aqui, sou eu, no café, o ouvinte que nos acompanha sabe disso, eu acho até que vai além da postura dele ou não. Há hoje, por isso que eu citei até a nossa sociedade no meu comentário de abertura, há hoje uma pressão, não só pelo, eu vou chamar de politicamente correto do automobilismo, de não matar ninguém, como, para mim, mais grave é o juridicamente correto, porque eu já disse aqui, é uma informação, não é uma opinião, esse halo que eu estou aqui questionando a visibilidade dele, nesse momento, ele não foi implementado na Fórmula 1, ao contrário do que muita gente acha, como, temos a peça, vamos colocar, ela está prontinha, está desenvolvida, vamos colocar para ficar mais seguro. Não foi assim. A informação que eu tenho é que advogados alertaram aos componentes da FIA o seguinte, olha aqui, vocês testaram um dispositivo e tiraram. Na hora que vocês testaram, vocês têm que colocar, porque se alguém morrer, nós vamos responder a processo por isso. Então, pelo medo de um processo, pelo medo, nada mais do que isso, e eu repito, gente, isso é uma informação. O medo de um processo, no meio do calor do Bianchi, falou, coloca essa peça agora. Coloca essa peça no ano que vem, antes que fique ruim pra gente. Você pode gostar do Halo, você pode ser a favor, você pode achar que ele salvou a vida do Leclerc no ano passado, na largada na Bélgica, eu não acho. Você pode ter a sua opinião, cada um pode ter a sua opinião sobre o Halo. O fato é que ele entrou na Fórmula 1 por causa de advogados. Foi para se precaver. Por isso o meu receio do automobilismo moderno ter que justificar para as pessoas, de alguma maneira, com alguma mudança, para que algum advogado possa dormir tranquilo, que ele fez alguma coisa num caso de morte. Por isso eu acho que hoje nós não estamos
a gente tinha tantas mortes nos anos 70, hoje, se elas existissem naquela profusão, eu repito a frase, o automobilismo estaria em ameaça de extinção. Não tenho a menor dúvida disso. Nós estamos competindo aqui quem pode estar dando as declarações ou levantando questões mais levianas. Eu não acredito, eu não acho que tem a ver com o Haley, eu acho realmente que foi uma somatória de infelicidades que levou aquilo, e eu não sei se é necessário mudar-se algo. E aí é a minha parte voltando, né, de ser leviano, porque são 15 anos de história sem nada acontecer. Então eu fico realmente me perguntando se vale a pena colocar. Tem alguns questionamentos que o Cesarino mandou aqui, Fábio Campos, pra gente, algumas nós já esbarramos, daí sobre coisas que poderiam ser feitas, eu fico me perguntando se seriam necessárias. O primeiro questionamento do Cesarino, ele fala que a área de escape na Rouge deve ser mesmo de asfalto? Pois o Correia acertou o carro do Hubert na área asfaltada fora da linha de rolagem na pista. Além do que, tanto a área de escape do lado de dentro quanto do lado de fora, sendo de asfalto, faz com que os pilotos entrem muito mais flat e às vezes cortando a trajetória da curva. É para eu responder um por um? Você e o Matheus pode responder aí rapidamente cada um desses questionamentos. Eu acho que não, Cesarino. Lá tinha zebra em 99, se eu não me engano, e o Villeneuve e os Zonta espatifaram lá em momentos diferentes. Eu acho que a zebra pode fazer o carro ou quicar. Se o carro vai de lado e cai, como o Raikkonen fica de lado em duas rodas, né, na largada. Se o carro fica de lado em duas rodas e vai numa zebra, ele não vai parar. A chance dele continuar capotando é talvez até maior do que no asfalto. Então eu não acho que o problema seja esse, não. Não sei se o Matheus quer complementar. Eu particularmente acredito que não tem o que mudar na Rouge, não. Né? A Rouge, ela tem sim os seus momentos nas mais diversas categorias, onde os pilotos batem de forma forte e acontecem acidentes. Se eu não me engano, até o Pietro Fittipaldi bateu. Se não me engano, foi o Pietro que bateu há 1 ou 2 anos atrás, né? E até machucou. Mas é uma curva que, por exemplo, colocar uma área de escape de, por exemplo, brita, uma área ali com brita, não é viável, não tem como, eu acredito. Né? Poderia reduzir a velocidade dos carros? Sim, mas vale lembrar que a trajetória dos carros ali, muitas vezes, é pegar aquela zebra externa ali na segunda parte, né, já saindo da curva, e pegar ela e também ir um pouco além, faz muito parte da trajetória dos carros nas mais diversas categorias, né? Então, assim, mudar a Rouge, eu acredito que seria já sair da questão do necessário e fazer as coisas só por fazer, só para dizer que mudou, só para dizer que está fazendo algo. Então, não, eu não mudaria nada na Rouge, acredito que não vão mudar também. Isso já foi muito polêmico quando mudaram a parabólica em Monza, quanto mais a Rouge. Né? Então, já acredito que isso não vai acontecer e não tem que ser mudado. E como foi falado, a barreira de pneus não tem como também ser afastada, não tem o que fazer na Rouge, ou melhor, o que se deve fazer é ter cuidado. É basicamente isso, e aí ficam os outros questionamentos que já foram levantados aqui do Correia, vir rápido demais, vir por fora da pista, enfim, aí tem uma série de fatores que realmente fica difícil apontar uma única causa para o acidente. Se for para mudar o traçado da Rouge, vamos empacotar as coisas, como diria o outro, e vamos embora para casa. Né? Porque aí não tem mais desafio. Se bem que, né, eu achei que a gente ia chegar no ponto de que quando um piloto for punido e perder uma vitória, simplesmente porque ele fechou outro carro, a gente também pode empacotar as coisas e ir para casa. Né? Eu já paguei a língua esse ano, tomara que eu não pague de novo. Mas continue, Raposo, com os questionamentos do Cesarino. O segundo questionamento dele, vocês de certa forma já responderam, né? Que é Spa ou o Rouge corre algum risco de corte? Acho que é a curva mais icônica da Fórmula 1. Antes de passar para o terceiro questionamento, talvez eu esteja aí com muito receio da minha leviandade, com a minha declaração de talvez não tenha que fazer nenhuma mudança, trazendo uma declaração que o Pedro Piquet deu para a Globo, né? Ele foi entrevistado, ele foi companheiro do Antônio Robert na Fórmula 3, quando os dois correram lá. E ele diz o seguinte, olha, a infelicidade do ângulo desse
que foi o acidente, são carros muito seguros, mas nesse ângulo que foi, poderia ser um tanque de guerra ali que talvez o piloto que estivesse lá dentro não estaria seguro, porque realmente verdade. Então, para tentar de certa forma aí colaborar um pouco, o pessoal entender o que eu estou querendo dizer. Mas o terceiro e último questionamento do Cesarino é o seguinte: assim como o acidente do Bianchi, mais uma vez é necessário as redes sociais para vermos acidentes de uma maneira mais conclusiva. A produtora não deve transformar as corridas no programa do Datena, mas não mostrar alguns ângulos é péssimo. Deve haver muitas câmeras com acidente, mas guardando todas, e isso não está certo. Concordo plenamente em gênero, número e grau. Acho que encerrar a transmissão com 20 minutos, como foi feito, não concordo. Vi inclusive jornalistas defendendo que não se mostre as imagens. Eu sou absolutamente contrário a isso. Não estou dizendo que tem que se mostrar o piloto em zoom sendo retirado do carro, não. Mas não mostrar nada é uma anti-informação. Aí você está desinformando quem está ali, muitas vezes pagando por uma TV a cabo em determinados lugares do mundo, no Brasil inclusive, ou por um canal de streaming, enfim, de ver. Não mostrar nada, eu acho um absurdo. Replay, tudo bem, você pode até selecionar. Ó, esse aqui não mostra, esse aqui mostra. Tudo bem, até aí eu entendo. Agora, teve o acidente, não se mostrar mais absolutamente nada, sou rigorosamente contra. Você pode, pelo menos, colocar uma câmera do helicóptero, que não vai chocar ninguém, uma câmera de helicóptero. Não vai chocar ninguém. Repito, não estou dizendo aqui que tem que dar o zoom ali, o piloto, sangue, nada disso tem que ser mostrado, nada disso. Agora, o corte total das imagens, eu, como jornalista, sou rigorosamente contra. Acho que você não pode desinformar. Você põe uma câmera, você pode pegar uma câmera que está todo ponto da pista, tem câmera na parte da frente e na parte de trás. Todo ponto da pista. Você pode pegar uma câmera que está lá longe da Ruge, lá na descida da reta, do mergulho da reta que vai para o Ruge, você pode ligar uma câmera ali, pegando ali a ambulância. Pronto, você está ali mostrando alguma coisa, o helicóptero decolou. Qual o problema de ver o helicóptero decolar? Não vejo problema nenhum. Não é uma imagem que vai chocar ninguém. Agora, repito, esse corte total, tudo bem, vivemos o Senna, eu acho que o Senna é a base para tudo, porque o Senna se mostrou sangue, se mostrou capacete, se mostrou as pernas, se mostrou tudo. Não precisa chegar naquele ponto, não precisa mostrar tanto, embora eu não acho que o que choca do Senna não é o pós, não é o atendimento. O que choca na morte do Senna é a própria batida. Há um meio termo a ser feito. A sonegação de imagens, para mim, eu não concordo e não vou concordar nunca. Aproveitando o gancho, basicamente na Fórmula 1 ou na Fórmula 2, enfim, que a transmissão de imagem é muito parecida, eles sempre fazem isso. Não sei se... Com certeza as pessoas já repararam nisso. Quando tem acidentes mais fortes, eles evitam mostrar determinados ângulos, determinadas câmeras, determinadas situações. Se a gente pegar, por exemplo, o acidente do Alonso na Austrália em 2016, salvo engano, acho que é 2016, que ele dá aquela voada, né, na Austrália, que ele dá 2 mortais no ar, vamos assim dizer. 2015. 2015, né? Quantas vezes nós vimos aquele acidente, aquela batida, aquela voada do Alonso em on-board completa? Foram raríssimas as vezes que divulgaram on-board daquilo, e quando divulgam a parte em que ele toca o carro da frente, mas não a parte em que ele voa, né, ao on-board dele. É muito difícil você ver um on-board completo daquilo. Geralmente muda para a câmera externa, mostrando ele ali voando e tal, mesmo ele tendo saído andando, tudo bem. Lembro também do acidente do Massa em 2009 na Hungria. Quando ele bate, passa repetidas vezes a câmera on-board mesmo dele. Sim. A on-board dele passa repetidas vezes, e inclusive é por conta dessas repetições que o Briatore acaba vendo a mola batendo no capacete do Massa, e aí ele avisa, né? Ele chega lá, tem até a imagem do Briatore chegando, se não me engano, na Ferrari ali, e falando, olha, bateu alguma coisa na cabeça dele. E aí o que acontece? Se a gente pegar, isso foi em 2009, justamente 2009, onde, se eu não me engano, foi o último ano esqueci o nome do rapaz lá, era do ex-presidente da FIA. Esqueci agora o nome dele. Mas... O Mosley fez 2010 também, se não me engano. 2010 também, né? Pois é.
a gente vê que há uma diferença na imagem, uma diferença naquilo que eles buscam mostrar para as pessoas. E a falta de informação, sim, ela traz até mais agonia para as pessoas que estão acompanhando. Traz um sentimento de até mesmo de que a coisa é mais grave do que parece na maioria das vezes. Ok? Nesse caso que nós tivemos esse final de semana, o piloto morreu, né? Mas a informação é de que ele morreu na pista ali na hora e não queriam mostrar, ou ele morreu depois, porque o que dizem é que ele saiu com vida, né, no helicóptero. Enfim, a questão precisa se mostrar o que aconteceu, para as pessoas saberem o que está acontecendo ali, por que estão interrompendo a prova, o que está acontecendo, é uma informação que você passa para quem acompanha pela TV e para quem está lá no circuito também. Nem todo mundo estava ali na Rouge, tem gente no circuito inteiro. Então, precisa-se sim ter essa informação para o cliente, para a pessoa que está consumindo o produto. E é aí onde entra o bom senso também de não mostrar lá o piloto morto, espatifado no chão. Tem que ter o seu cuidado com a geração de imagem, sim. Duas coisas que me incomodaram muito, o Matheus e Thiago. Uma é que se não é um transeunte, podemos dizer assim, filmando, nós estaríamos aqui debatendo o quê? Nós estaríamos aqui sem saber o que aconteceu exatamente. Estaríamos deduzindo. Nossa, o pneu, nossa, a suspensão, nossa, o Rouge, nossa, nós não saberíamos o que aconteceu. Não fosse um qualquer. Né? Desculpe. A mesma coisa com o Bianchi, né? Bem lembrado, bem lembrado. O Bianchi talvez a gente deduzisse porque tinha um carro embaixo do trator quase. Tudo bem, mas a imagem mesmo, você tem razão. Aliás, a imagem do torcedor é até melhor, né, do que a oficial, porque o do Bianchi ele tá ali do lado de cá, né? A câmera da Fórmula 1 estava do lado de lá, do trator. Se não fosse esse transeunte, nós não saberíamos o que aconteceu. Aliás, aquele lugar ali, eu posso falar por experiência própria, aquele lugar ali é disputado a tapa em Spa-Francorchamps. É disputado a tapa. É o primeiro a encher. E tem gente que cerca com cadeira, pedaço de pau, para não ter, digamos, bolinho de pessoas ali. Há até umas aberturas na grade, feitas pela organização. Não é corte mal feito, não. Alguns cortes na grade emoldurados para que as pessoas possam, inclusive, ficar ali tirando foto. É um ponto ali, digamos, muito visado. Mas as duas coisas que eu não gostei, uma foi essa, né, de que se não fosse um amador, nós não teríamos a noção do que aconteceu. Ora, isso é direito nosso. É direito nosso saber. Está mostrando o esporte, meu amigo? Mostra para valer. Faça o que fazem as televisões inglesas. Que antes da MotoGP, principalmente, antes da abertura da transmissão, venham por escrito a advertência. Este programa pode conter imagens fortes. Cabe à pessoa, o pai, decidir se deixa o filho assistir ou não. Ora, mas é um direito nosso assistir. A outra coisa que eu não gostei é o Alex Jakes, narrador inglês, falando, não, nós só vamos mostrar o replay quando tivermos certeza de que o piloto está bem. Ora, se o piloto estando bem ou não, o replay é o mesmo. A imagem é a mesma. Por que você vai mostrar o replay só se o piloto estiver bem? É o politicamente correto que hoje morreu. Nós não podemos mostrar. Nós não podemos mostrar uma morte na televisão. Então vai transmitir jogo de basquete. Vai transmitir jogo de porrinha. Nós não podemos transmitir uma morte na televisão? Então você não pode transmitir automobilismo. O risco é inerente. Tomara que não aconteça. Tomara que nunca aconteça nunca. Se aconteceu, você não pode, eu vou usar de novo a expressão, sonegar. Foi sonegada imagem / informação para o fã nesse final de semana. Vou falar pela terceira vez. Não peço para mostrar nada em zoom, em close ou nenhuma coisa traumática. Mas vetar completamente uma imagem que esteja a quilômetros de distância, acho um absurdo. E só trazendo aqui o último e-mail que nós recebemos sobre o assunto, do Cássio Coutinho. Ele fala aqui, né? Boa noite, sou o Cássio Coutinho da cidade do Rio de Janeiro. Acidentes como o do Roubaix serão sempre perigosos, por mais seguros que os carros sejam. As batidas em T sempre deixam cabeças e pescoços muito vulneráveis no momento do impacto. A tarefa de reduzir ao máximo os riscos oferecidos por corridas de carro fica mais complicada quando se tem na pista um piloto como Juan Manuel Correia, o qual aparentemente passou em velocidade muito alta por uma área de escape, onde ele atingiu o carro do Roubaix. Depois que a poeira baixar, este fato tem de ser lembrado no briefing da Fórmula 2 para que ninguém mais faça bobagem semelhante. Cássio, eu acho que assim,
realmente precisa ser analisado a telemetria, como o Fábio falou e tudo mais. A gente está muito aqui no campo da suposição. Não sei se de repente se o Juan Manuel Correia, se ele se assustou com alguma coisa, escapou da pista e ali, sei lá, teve algum problema. É muito julgamento aqui sem ter dados nas mãos. Ele viu a rodada. Como é que é o nome dele, Raposo? É o do ouvinte? Cássio Coutinho. Cássio, é o Cássio. Aliás, não, eu estava confundindo com o Cássio Machado. Cássio Coutinho é outro, se eu não estiver enganado. Ele viu, Cássio, eu te pergunto. Será que uma pecinha em frente à cabeça dele não impediu ele de ver? Só estou fazendo essa pergunta. Mas, enfim, valem todos os questionamentos. E eu acho que, supondo que chegue-se à conclusão de que realmente ele não tirou o pé e tudo mais, eu acho que por causa da morte do Hubert, essa informação nunca virá a público, porque de certa forma estaria o acusando, né? Pela irresponsabilidade dele de ter matado um companheiro e de não ter freado e tudo mais. Então, eu acredito eu não cogito a possibilidade do cara ter ignorado um acidente na frente dele e ter mantido o pé embaixo. Eu vou cortar aqui por fora na rouge cega. Eu não cogito essa possibilidade. Você pode falar que ele não reduziu o suficiente, é o que eu digo do Bianchi. Ok, agora, nossa, vamos acusá-lo pela morte porque ele não freou hora nenhuma. Não é possível que o cara ia passar numa situação daquela. Né? Vamos supor que ele não viu nada. Só do carro dele estar fora da pista, porque o carro dele estava, ele não vai manter o pé embaixo. Não é possível, né? Aí é loucura, né? É uma coisa que a gente não espera de um piloto profissional, né? É exatamente esse o questionamento que está sendo feito aqui, Fábio Campos. Exatamente este o questionamento. Mas, enfim. Eu não questiono a sanidade dele. Eu questiono se ele viu ou não. Você já vai encerrar o bloco ou tem mais mensagem? Só para eu... Não, já vamos partir para o encerramento. Passar para você e para o Matheus aí darem a conclusão de vocês para a gente encerrar o bloco sobre esse acidente aí que vitimou o Antônio Hubert na Fórmula 2. A minha conclusão é... duas coisas que eu acho que podem ser feitas, já que, como eu falei, né, acidentes têm que ser compreendidos, não podem ser julgados pelo luto ou pela emoção, mas sempre pode haver algum avanço. Continuar a pesquisa, nesse caso da cédula de sobrevivência no carro da Fórmula 2, que eu repito, é diferente do Fórmula 1, continuar fazendo com que aquilo ali seja cada vez mais reforçado, a um preço barato, alguma coisa com a Fórmula 1, alguma transferência de tecnologia que possa ser passada para a Dallara. Enfim, dá para se sentar numa mesa e avançar na parte de segurança do carro. Embora sempre com o asterisco de que tem um piloto ali dentro, que o carro pode ser um tanque, como você citou aí, que foi falado na televisão, e não resistir. A outra coisa que eu passaria a fazer é acidente na Rouge, principalmente em tempos de Halo. Meu amigo, é bandeira amarela até lá na La Source. Até na curva 1, bandeira amarela. Você tem que estender, porque existe o seguinte, há uma bandeira amarela, você tem os pontos que são, digamos, acertados por essa bandeira, a região da bandeira amarela. Em caso de acidente na Rouge, cria-se novos refletores, novos sinalizadores eletrônicos, se pisca o painel do carro de uma maneira diferente, avisa o piloto lá na La Source. Olha, tem batida na Rouge, avisa o quanto antes. A sinalização pode ser, o aviso de bandeira amarela tem que ser melhor, ou pode ser melhor, porque a Rouge é cega. Em curva cega, e não é a única do calendário de Fórmula 1, em toda curva cega, o que você pode fazer? Amplia a zona de aviso. Não tem problema nenhum, o cara está lá fazendo a curva 1 e já saber, opa, deu algum problema lá em cima. Pô, mas você está longe ainda. Mas, meu amigo, já vai sabendo. Vai sabendo que deu problema lá em cima. Talvez o alongamento, talvez a palavra ideal seja essa, o alongamento do aviso de bandeira amarela pode fazer uma diferença pequena, mas que às vezes salva uma vida. E será que já não foi feito? Onde será que estava a primeira sinalização de amarela? Porque tem um posto na parte de baixo da Rouge, não tem? Tem vários postos, né? Na reta eu acho que são 3 postos. Enfim, você pode criar uma coisa nova, Raposo. Você pode criar um ER, assim, ó. Ou Rouge, as iniciais. Pisca ali pro cara saber, não, peraí, não é a bandeira amarela logo aqui na minha frente, é lá em cima da curva. São ideias, Raposo. Qualquer coisinha dessa que você conseguir evoluir, eu acho que, não é, Matheus? Eu acho que você não perde nada com esse excesso de informação. Sim, eu concordo que são coisas pequenas que podem evoluir, até porque na Fórmula 1 fica muito vago
a questão, não só na Fórmula 1, né, eu falo Fórmula 1 por um costume, mas no caso estamos falando da Fórmula 2, é por um costume, se fala assim, ó, tem bandeira amarela em tal setor, mas não especifica necessariamente tal curva, é na Rouge, é na Source, onde é que é? Onde é que está acontecendo a bandeira amarela? E eu ia falar uma coisa aqui, interessante também, que aí o Fábio acabou comentando, que é justamente, a Rouge é um ponto cego. Nós temos ali, o Correia, ele veio por fora da pista. Então aí eu começo até a me questionar o seguinte, será que ele foi por fora porque ele errou, ou ele foi por fora porque ele viu que tinha alguma coisa errada, e aí ele teve a infelicidade de acertar um piloto na parte externa da pista ali, na parte por fora da pista, né? Então o Correia, é claro, a gente vai ficar, como foi dito pelo Raposo, na suposição. A gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, qual foi a visão do Correia. A questão do Halo eu acho válida também ser levantada, porque o Halo, querendo ou não, você não consegue ver o que está em cima de você, né? E a Rouge é uma subida, e é uma subida grande, é uma subida, né? Não é uma subidinha de 30 centímetros. 35 metros, Matheus. Pois é, 35 metros. É uma baita de uma subida, é maior que o prédio aqui que eu moro, para ser bem sincero. Então, assim, é uma questão que tem que ser levantada também até que ponto o Halo tirou a visão do Correia. E mesmo assim, ele foi por fora da pista porque ele errou ou ele viu que tinha alguma coisa e aí, ao tentar sair dessa coisa que ele viu, ele acabou tendo a infelicidade de acertar o francês. Então, são coisas que podem ser, sim, avaliadas. Quanto à minha conclusão do acidente, é basicamente essa. Existem pontos a ser melhorados que não modificam o esporte, que não tiram a essência do esporte, que é justamente, como foi citado pelo Fábio, a questão de você ampliar a bandeira amarela, e de você, eu ia falar justamente a questão do até que ponto foi rápida o acionamento da bandeira amarela. Creio eu que tenha sido imediata, mas ainda assim fica o aprendizado para os fiscais e para os organizadores de que dá para melhorar com coisas simples, sim, o esporte e salvar algumas vidas. Para fazer o meu fechamento sobre as minhas duas leviandades aqui, então levantadas nessa edição, a primeira do Correia, eu acho que realmente é um conceito que vem aí e tal, eu realmente não creio também, ou não quero acreditar realmente que ele tenha feito algo intencional ali. No mínimo, ele teve uma intenção positiva de se livrar de tudo à frente dele, porque o carro do Alesi estava parado na pista, né, e deu no que deu. Agora, a segunda leviandade, eu a mantenho. Será que é realmente preciso mudar alguma coisa na pista? Ou mudar na curva, tirar o circuito? Ou no carro? Porque é um carro que está há 15 anos, não é o mesmo carro, né? Mas a categoria vindo aí há 15 anos desenvolvendo o carro. E a primeira morte acontece. E são tantos fatores juntos e combinados que resultaram para acontecer isso. Eu fico me perguntando realmente se existe essa necessidade, qual a probabilidade de que algo semelhante, porque se for parecido, talvez não dê morte, tem que ser bem semelhante para que resulte morte. Então fica esse meu questionamento aí para fechar essa edição. Esse foi o primeiro bloco da edição 619. Fique aí para o segundo bloco, né? Que a gente sim, vamos falar da Fórmula 1. Que é a categoria mestre, e falar um pouquinho sobre essa primeira vitória do Leclerc, que era um dos grandes amigos e companheiros que o Hubert tinha, e que esse bloco aqui fica em homenagem a ele, em memória de Antônio Hubert, esse piloto francês aí que tinha o apoio da Renault e que, quem sabe, poderia chegar um dia lá na frente correndo na Fórmula 1. Então a gente se despede por aqui, convidando você a ouvir também o segundo bloco dessa edição.